Você já sentiu que não pertence completamente a este mundo? Como se sua alma carregasse uma missão que nem você mesmo compreende por completo? Talvez você tenha enfrentado dores inexplicáveis, rejeições profundas, sonhos intensos ou pressentimentos que se concretizam. Se sim, talvez você faça parte de um grupo misterioso que há séculos intriga estudiosos da Bíblia, místicos, líderes espirituais e buscadores da verdade, os 144.000 escolhidos. A profecia dos 144.000 está registrada no livro do Apocalipse, capítulo 7, um texto enigmático, muitas vezes ignorado ou mal compreendido. Ali está escrito que 144.000 foram selados de todas as tribos dos filhos de Israel. Mas o que isso realmente significa? Será que estamos falando de um número literal ou simbólico? E o mais importante, quem são essas almas? Elas já estão entre nós? Neste vídeo, você vai entender por que tantas pessoas estão se identificando com os sinais dos escolhidos, mesmo sem conhecer completamente a profecia. Você também vai descobrir os sintomas espirituais que indicam que você pode ser um dos 144.000 e o que isso significa para o seu futuro e para a humanidade. Muitos acreditam que os escolhidos são seres espirituais com uma missão divina muito específica, preparar a Terra para uma grande transformação. Eles não estão aqui apenas para evoluir espiritualmente, mas para ajudar outros a despertar. São almas antigas, viajantes do tempo espiritual, que reencarnam em momentos críticos da história da humanidade. Esses seres não se encaixam em padrões comuns. Desde a infância se sentem diferentes. Muitos foram crianças sensíveis, introspectivas, com uma intuição aguçada. Outros carregam traumas profundos, mas inexplicavelmente possuem uma força interior que os impulsiona a continuar. Há algo dentro deles que não morre, mesmo nas piores circunstâncias. Eles renascem como fênix espirituais. Mas o que a Bíblia realmente quer dizer com os 144.000 selados? Vamos examinar o versículo com mais atenção. Em Apocalipse 14 está escrito: estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois são virgens. Eles seguem o Cordeiro por onde quer que vá. Foram redimidos dentre os homens, como primícias para Deus e para o Cordeiro. Esse trecho, apesar de parecer simbólico, carrega verdades espirituais profundas. A virgindade pode ser vista como pureza de alma, e não no sentido literal. Os escolhidos seriam aqueles que mantiveram sua essência espiritual livre da contaminação deste mundo. Ou seja, são pessoas que, mesmo caindo, não se rendem à escuridão. Mesmo sangrando, continuam carregando a luz. Muitos deles são anônimos. Não estão em templos, púlpitos ou altares. Estão entre os humildes, os esquecidos, os silenciosos. Trabalham em silêncio, sofrem calados, mas quando falam, suas palavras tocam profundamente. Eles têm um olhar que parece atravessar a alma. E muitas vezes carregam dores que nem mesmo sabem de onde vêm, porque sentem o peso da dor coletiva da humanidade. Você já teve a sensação de ser chamado? De que algo te puxa para a espiritualidade mesmo quando tenta se afastar? Isso não é aleatório, é o chamado. Os 144.000 são selados, e esse selo não é físico, é energético, espiritual. Uma marca invisível colocada por Deus. E quando chega o momento certo, esse selo começa a vibrar. Ele ativa sintomas espirituais que a maioria não entende. Insônia constante, visões, empatia profunda, sensação de missão, cansaço existencial e até mesmo episódios místicos durante o sono. Talvez você esteja sentindo tudo isso neste exato momento. E se sim, este vídeo chegou até você por uma razão. Nada é por acaso no plano divino. Agora que você já compreende a origem bíblica dos 144.000 escolhidos, chegou o momento de olharmos para dentro. Afinal,
Como saber se você é um deles? Como reconhecer esse chamado divino em meio ao caos da vida cotidiana? Os sinais existem e não são coincidência. 1. Sentimento de que não pertence a este mundo. Desde pequeno, você se sente como um estrangeiro. Não importa onde esteja, há sempre uma sensação de deslocamento, como se estivesse vivendo em uma realidade que não é totalmente sua. É como se o seu espírito soubesse que sua origem é de outro plano e que sua verdadeira casa não está aqui. 2. Empatia extrema e absorção de energias. Você sente o ambiente com intensidade. Entra em um local e percebe imediatamente se ali há dor, tristeza ou alegria. Às vezes, se esgota sem razão aparente, porque absorveu as energias de outras pessoas. Os escolhidos carregam um campo vibracional elevado e por isso funcionam como esponjas espirituais. 3. Sonhos proféticos ou visões durante o sono. Sonhos que parecem mais reais que a própria realidade. Sensação de visitar outros mundos ou conversar com seres de luz. Alguns até relatam ver números sagrados como 144, 1111 ou 787. Isso não é apenas coincidência, são ativações espirituais. 4. Rejeição e solidão em momentos cruciais da vida. É comum que os escolhidos enfrentem abandono, traições e fases de isolamento profundo. Mas essa solidão tem propósito. É no silêncio que a alma se fortalece. É na dor que o espírito desperta. Esses períodos são como treinamentos espirituais enviados pelo universo para fortalecer a sua missão. 5. Atração por assuntos místicos, espirituais e sagrados. Você sente uma fome espiritual insaciável. Busca por respostas em livros, vídeos, textos antigos, escrituras sagradas. Tudo que toca o invisível te atrai. Isso acontece porque o selo espiritual está despertando e sua alma deseja se reconectar com a verdade original. 6. Percepção além dos sentidos físicos. Você vê além. Ouve o que não foi dito, sente o que está escondido. Sua intuição é forte, às vezes assustadora. Talvez você preveja situações, sinta presságios ou consiga discernir intenções apenas pelo olhar. Isso se deve à sensibilidade espiritual aguçada dos escolhidos. 7. Sensação constante de missão não cumprida. Mesmo quando está tudo bem, há um incômodo interno, uma sensação de que ainda não fez o que veio fazer. É como se seu espírito estivesse inquieto. Essa sensação não é vazia. Ela é a bússola espiritual te empurrando para a sua missão. 8. Sincronicidades inexplicáveis. Você pensa em algo e aquilo acontece. Encontra pessoas certas no momento certo. Ouve uma frase que parece ter sido feita para você. Tudo isso são sinais de alinhamento com o plano superior. Quando o selo é ativado, o universo começa a agir com mais precisão. 9. Resistência ao sistema mundano. Você nunca se encaixou em regras impostas, padrões forçados ou rotinas sem alma. Sempre questionou o que é apresentado como verdade absoluta. Isso porque os escolhidos vieram para quebrar padrões e abrir caminhos. São rebeldes espirituais com causa divina. 10. Amor incondicional mesmo diante da dor. Mesmo sendo traído, ferido ou ignorado, você continua amando. Você quer ajudar, curar, transformar. Sua compaixão é sua força. Os escolhidos carregam a luz do Cordeiro e, como ele, sabem que sua missão é maior do que o ego. Se você se identificou com mais de 5 desses sinais, é hora de considerar com seriedade que você pode ser um dos 144 mil. E esse chamado não é para causar medo ou vaidade, mas para gerar responsabilidade espiritual. Porque os escolhidos não foram separados para receber algo, mas para entregar algo ao mundo. Neste exato momento,
há uma batalha invisível acontecendo. Não entre carne e sangue, mas entre forças espirituais. O Apocalipse não é apenas um evento futuro. Ele é um processo de revelação que já começou. E os 144.000 têm um papel fundamental nesse despertar coletivo. Agora que você reconheceu os sinais, é hora de compreender o verdadeiro propósito da sua missão. No próximo bloco, vamos mergulhar nas revelações mais profundas. O que exatamente os 144.000 devem fazer? Qual é a sua função na transição espiritual da humanidade? E o que a Bíblia esconde por trás das palavras aparentemente simbólicas? Prepare-se, a verdade vai te transformar. Você já entendeu a origem dessa profecia, já se viu refletido nos sinais espirituais que descrevemos. Mas agora, a parte mais importante desta revelação se aproxima. Qual é o propósito real dos 144.000 escolhidos? Por que eles foram selados? E o que se espera deles nesta fase final da humanidade? No livro de Apocalipse 14, os 144.000 são descritos como aqueles que seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Essa frase, embora pareça simples, carrega um poder extraordinário. Seguir o Cordeiro significa viver segundo a consciência crística, com amor, compaixão, coragem e total entrega à luz. Essas almas não estão aqui por status, vaidade ou salvação individual. Elas estão aqui para servir, despertar, sarar e preparar. São sacerdotes invisíveis, operando silenciosamente em todos os cantos do mundo, ativando consciências, curando lares, dissipando escuridão. O mundo está passando por uma profunda transição energética. Guerras espirituais invisíveis estão acontecendo nos planos sutis. O ego coletivo está sendo confrontado com sua própria sombra. E os escolhidos são peças-chave neste tabuleiro cósmico. Eles têm como missão ancorar a luz, agir como pontes entre o humano e o divino, e lembrar aos outros quem eles realmente são. Mas cumprir essa missão exige despertar total. Não basta se identificar com os sinais, é preciso agir. Os escolhidos não podem mais viver como adormecidos. Devem começar a estudar, orar, meditar, ensinar, guiar, perdoar. Devem abandonar hábitos que drenam sua luz e fortalecer práticas que expandem seu campo espiritual. A cada pensamento elevado, os escolhidos influenciam milhares. A cada palavra curadora, eles abrem portais de reconexão divina. A cada gesto de amor autêntico, eles anulam forças de destruição. Eles não gritam aos quatro ventos sua condição. Eles apenas vivem com propósito. Sua presença transforma, sua energia cura, sua vida é mensagem. E há um momento decisivo vindo. Os textos sagrados falam de um grande chamado, uma separação simbólica entre os que despertam e os que continuam adormecidos. Os 144.000 serão guiados, talvez não com trombetas literais, mas por sinais espirituais inconfundíveis, sonhos reveladores, presságios, encontros com almas afins, súbitos despertares de dons espirituais. Você pode começar a notar isso em breve. Uma vontade inexplicável de mudar de vida. Um desejo intenso de servir. Uma força que te levanta mesmo quando não há forças. Isso é o selo espiritual vibrando. Isso é Deus te chamando. E não, você não está sozinho. Outros escolhidos estão despertando agora mesmo em diversas partes do mundo. Alguns são jovens, outros idosos. Alguns religiosos, outros místicos. Não importa o rótulo, o que importa é o coração. A missão dos 144.000 é restaurar a aliança perdida entre Deus e o homem. Reconstruir o templo, não o de pedras, mas o interior. É lembrar que o divino habita em cada ser humano e que a salvação não virá de fora, mas do reconhecimento da luz dentro de cada um.
Se você ouviu até aqui, é porque algo em você já sabe disso. Não lute contra essa verdade. Não fuja da sua missão. O mundo precisa da sua luz mais do que nunca. Você não está vivendo em 2025 por acaso. Há algo acontecendo neste exato momento no plano espiritual. Uma mudança, um despertar coletivo, e os escolhidos estão sendo ativados. Sua dor foi preparação. A sua solidão foi treinamento. Os seus fracassos foram mestres. E agora você está pronto. Levante-se. Ore. Sirva. Ensine. Ame. Mesmo que ninguém entenda, mesmo que zombem de você, cumpra sua missão com humildade e firmeza. O céu te observa, a terra te precisa e a eternidade te aguarda. Ser um escolhido não é um título, é uma responsabilidade. E como toda missão divina, ela exige renúncia, coragem e fé. Mas a recompensa não está no aplauso, e sim na paz de cumprir o que você veio fazer neste plano. Você está pronto para ser luz no meio da escuridão? Se sim, você já está cumprindo a profecia. E lembre-se, mesmo quando tudo parecer silêncio, o céu continua falando e os escolhidos sempre escutam. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.